Sejam bem-vindos novamente aqui no canal Movimento Contrário. Eu sou o Marcos e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, onde nós falamos sobre tratamento do alcoolismo. É um tema difícil, é um tema que não é simples, mas eu quero dizer algo muito importante, não é bicho de sete cabeças não. Talvez, pelo tempo que talvez muitos tentam ajudar um alcoolista, ajudar a forma de tratar de um alcoolista, seja penoso, tenha sido penoso pela quantidade de possibilidade de tratamento e nada deu certo, nada ajudou, nada conseguiu dar jeito nessa situação. Mas eu quero dizer alguma coisa importante para vocês. Ao longo de 22 anos atuando diretamente nesse cenário, nessa área, eu quero dizer que eu já tive bastante... Hoje eu posso dizer que eu acumulo bastante histórias bacanas de recuperação. É lógico que no meio desse processo todo eu errei muito. No meio desse processo todo eu receitei, entre aspas, medicamentos que não funcionaram. Mas também esse é um tema muito novo, muito recente. O alcoolismo não, mas o conceito do tratamento, o conceito da doença é algo muito novo. Se a gente for parar para analisar a partir de quando se inicia um pensamento sobre tratamento do alcoolismo, é muito recente. Na história é muito recente. Até porque ainda há uma lembrança sobre, por exemplo, tratamento. Se você, por exemplo, ver um filme chamado O Bicho de Sete Cabeças, vai falar sobre a questão da maconha, né, onde pegava o cara lá na década de 70 e internava numa clínica psiquiátrica, porque não tinha um conceito da doença como se receitava, falava-se sobre produto venenoso, né? Na década de 70 se vendia droga em farmácia, era difícil. Xarope feito à base de cocaína, né? Tá aí, umas marcas conhecidas, né? Como a Bayer. Se a Bayer é bom, vai lá ver o que a Bayer vendia até na década de 70, final da década de 70, 80, início de 80, se vendia lá xarope à base de cocaína. Então, o álcool, e o álcool ainda mais, é muito mais recente o conceito do tratamento do que outro tipo de droga. O álcool, ele é muito mais recente, né? Se a gente for olhar de forma histórica, como que isso funciona, como é que isso se deu, a gente está engatinhando nesse universo do tratamento. Mas eu quero dizer que ao longo desse período todo, entre perdas e erros e danos e tentativas, são 20 anos que eu acumulo, justamente pensando em melhorar a qualidade de vida do indivíduo, do alcoolista e da família. É essa a possibilidade. Eu me lembro que quando eu comecei, eu falava assim, cara, trabalhar com alcoolista é a coisa mais fácil que tem. O alcoolista é um cara gente boa, é um cara tranquilo, né? Olha, eu iniciei minha carreira lá atrás, há 22 anos, trabalhando numa clínica. Eu fui trabalhar numa clínica como ajudante de conselheiro, olha. E era muito engraçado que eu falava, olha, eu queria que todos os alunos aqui da clínica, todos os pacientes fossem alcoolistas, porque é uma turma muito boa, é uma galera bacana. E eu tinha essa mentalidade. Mas depois eu fui entender que o problema é muito mais abaixo, muito mais embaixo do que eu imaginava. Depois eu fui entender que eu preferia trabalhar com 10 usuários de crack, mas eu não queria trabalhar com um usuário de álcool, porque a complexidade do tratamento é diferente. O usuário do crack, do crack, por exemplo, aí você fala, não, Marco, mas o crack ele é uma droga que o cara usa, não é esse o conceito que se fala aí? O cara usa o crack uma vez e já está viciado. Não existe esse conceito. Isso aí é mito, isso aí é lenda urbana. O que existe, na verdade, o cara que usa o crack, dificilmente ele vai para o crack de vez. O usuário do crack, ele já é usuário de outras drogas, principalmente da cocaína. Ninguém acorda de manhã cedo e fala assim, legal, eu vou hoje usar um crack, fumar uma pedra de crack. Não vai fazer isso. Ele já é usuário de outras substâncias, ele já tem uma dependência, ou então um uso abusivo de outras substâncias. E aí ele experimentou o crack, e aí, por uma questão de vários fatores, ele talvez optou por poder permanecer no crack, por uma questão financeira econômica, por uma questão de logística, por uma questão de perda, por uma questão de cultural, seja lá o que for, ele pode optar por essa questão de permanecer no crack.
mas ele já é dependente de uma outra substância. Mas não é isso que nós vamos falar aqui, vamos falar sobre o álcool. Mas hoje o tema é sobre o álcool, mas sobre um conceito que eu preciso trazer para você entender por que é tão difícil trabalhar com alcoolista. Por que é tão difícil trabalhar com alcoolista? E qual foi o ponto que ele perdeu ao longo da vida, Marcos? Que é difícil fazer um alcoolista parar de usar a droga, parar de usar o álcool. Qual é o ponto que a gente não consegue enxergar? E eu vou deixar essa dica para você aqui hoje. Qual é o ponto que a gente não consegue enxergar que faz com que o alcoolista, normalmente na grande maioria, ele não consegue mudar? Eu vou te dizer quais são. Uma principal, uma entre tantas, e é o que nós vamos trabalhar hoje, é a questão da crença. A crença relacionada à espiritualidade. Preste bem atenção, eu não estou falando aqui sobre religião, não estou falando sobre religião. Eu estou falando sobre espiritualidade e crença. Crença é acreditar em si mesmo. Acreditar que ele é capaz de mudar a história. Acreditar que ele é capaz de mudar esse quadro. Acreditar que ele é capaz de transformar isso, parar de beber. Sabe o que passa na cabeça de um alcoolista? Olha só que doideira. Talvez você nunca parou para pensar dessa forma, mas um alcoolista pensa assim. Ele fala assim, como é que eu vou passar, por exemplo, ano novo, sem tomar uma cerveja, sem tomar cachaça? Eu estou falando sobre o alcoolista que não perdeu a dignidade. Ele ainda é produtivo, ele tem sua família, ele tem sua casa, ele tem o seu trabalho, ele é um alcoolista, mas ele tem todo um conceito ainda social por detrás. E ele para assim, como é que eu vou passar o ano novo? Olha a preocupação dele. Como é que eu vou passar um ano novo sem beber? Vai estar todo mundo lá em casa, o pessoal vai tomar uma bebida, vai tomar cerveja, vai estourar champanhe meia-noite. Como que eu vou conseguir parar de beber? A minha dúvida é, se eu parar, eu não vou conseguir beber, eu não vou poder beber no ano novo? Eu não vou poder beber no carnaval, onde vai estar todo mundo festejando, saindo na rua? Como é que eu vou viver sem isso? Como é que eu vou no boteco jogar uma sinuca com meus amigos e não botar lá um copo de cachaça em cima da borda da mesa de sinuca? Como que eu vou numa festa de rua e não tomar uma cerveja? Como? Essa é a dúvida. O alcoolista, a primeira coisa que ele perde, talvez esse seja um dos pontos que mais eu debato, que muitas pessoas falam que para você identificar um alcoolista é quando ele perde o controle. Para você identificar um alcoolista, você tem que identificar se ele perdeu a crença, a espiritualidade. Que muito alcoolista perdeu a espiritualidade. E a espiritualidade, eu não estou fazendo proselitismo religioso, pelo amor de Deus. Mais uma vez eu vou enfatizar, porque senão vão dizer aí que eu sou rabino, eu sou padre, sou pastor. Não estou fazendo nada, não estou fazendo campanha para igreja nenhuma. Eu estou falando sobre acreditar, crenças. Eu estou falando sobre crer. Eu estou falando sobre achar que é possível. É diferente de religião. E aí, aproveitando esse momento da religião, eu faço um adendozinho aqui para pensar o seguinte: você sabe quais são as instituições que mais atuam dentro do cenário de tratamento para o alcoolismo e para outros tipos de drogas? Exatamente, as igrejas, as religiões. Por que então, Marcos? Porque, na verdade, a fala, o discurso, a proposta, o conceito, ela é espiritual, é crer, acreditar. E esse conceito está caminhando junto com as religiões, está caminhando junto com a igreja. Então, por isso que é fácil para eles fazer esse trabalho. Por isso que hoje, por exemplo, no Brasil, não sei se você está me assistindo fora do Brasil, em outros países, mas aqui no Brasil, por exemplo, a religião ela é muito forte. E aí também, nos Estados Unidos, por exemplo, né, se você for ver, por exemplo, a história do AA, do Alcoólicos Anônimos, os fundadores do Alcoólicos Anônimos começaram dentro de uma igreja metodista. Olha só que legal. A maioria dos trabalhos direcionados ao tratamento do álcool e outras drogas estão ligados diretamente à religião. Se você for buscar, por exemplo, no Brasil aqui, as salas de reuniões de AA, de GNA,
estão ligados diretamente às igrejas, igreja católica, igrejas evangélicas, estão ligados ali dentro. Por quê? Porque tem um fundamento. O AA, né, a oração da serenidade, que não é do AA, mas é do conceito filosófico e espiritual dos grupos anônimos, eles têm a oração da serenidade. Olha que legal. Já ouviu a oração da serenidade? Que diz assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Olha só que bacana. Ele não está falando de religião. A oração não fala sobre um Deus, ele não especifica qual é o Deus, mas ele está falando de um poder superior. Quando ele diz assim, concedei-me, Senhor, ele não está dizendo o nome do Senhor. Ele está deixando em aberto. A serenidade. O que é serenidade? Tranquilidade, calmaria, me refrigera. A serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Tem coisas que você não vai modificar, nem você e nem ninguém. Mas coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Olha só, quantos conceitos. Coragem, serenidade, sabedoria. Olha só quantas coisas bacanas que está relacionado à espiritualidade. E o alcoolista, uma das primeiras coisas que ele perde, se a gente identificar isso logo de cara, talvez aí seja o grande gap do negócio. Esse é um dos pontos que eu trabalho muito. Porque as pessoas falam assim, ô Marcos, quando é que a gente sabe que uma pessoa deixou de ser usuário do álcool para ser dependente do álcool? Aí muitos falam assim, não, porque é quando ele perde o controle. Ou seja, quando perde o controle, não tem mais jeito. É o conceito de matar bruxa, né? Sabe? Na Idade Média, se matava a bruxa assim, né? Não sei se vocês lembram dessa ideia, do conceito das caças às bruxas, da Inquisição, enfim. Era assim, pegava uma mulher que era acusada de bruxaria, pegava ela, amarrava ela toda e jogava no rio, com um peso. Se ela sobrevivesse, ela era bruxa, aí matava ela queimada na fogueira. Se ela morresse, talvez ela não seria bruxa. Ou seja, não tinha jeito, jogando ou não, ela ia morrer de qualquer jeito. Ela era bruxa de qualquer jeito, coitada. Então, assim também é o conceito de identificar um alcoolista. E esse é o grande erro que eu acho quando se fala sobre como que eu identifico alguém que é alcoolista de fato. É só quando ele perde o controle? Eu conheço pessoas, inúmeras pessoas que não perderam o controle, que têm suas famílias, que trabalham, que são bem relacionados, que têm uma vida produtiva, tem tudo, mas são alcoolistas. Então, o conceito de identificar um alcoolista não está na perda de controle, está na perda da espiritualidade. E aí você vai falar assim, não, Marcos, eu conheço pessoas que ainda não perderam o controle da família, da casa, do trabalho, tem tudo bonitinho e são extremamente religiosos. Não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade. Tem pessoas que são religiosas, mas não tem nenhum pingo de espiritualidade. Tem pessoas que talvez você conheça, eu não vou aqui criar nenhum conceito crítico, a minha ideia não é essa, mas é só para a gente pensar. Tem pessoas que são extremamente religiosas, todo o aparato religioso, usa todos os indumentários da vida de um religioso, mas no fundo não tem espiritualidade nenhuma, são pessoas extremamente vazias. A espiritualidade, ela está na questão da crença, do acreditar. E esse é o grande desafio nosso, de pensar como fazer para intervir nesse processo antes que ele perca essa espiritualidade. Porque depois que ele perde, para retomar essa história da espiritualidade é muito difícil. É muito mais complicado retomar a espiritualidade, é muito mais difícil. Então, o primeiro ponto para identificar se uma pessoa está entrando no conceito do alcoolismo é saber se ela está perdendo a sua fé, a sua crença. Mas, Marco, como é que eu identifico isso? Me dá um exemplo, como é que eu identifico alguém que está perdendo a espiritualidade? Primeiro ponto, ela vai dando sinais de que tudo está relacionado a um só propósito: a bebida. A bebida passa a ser, lembra da aula do mecanismo de defesa? Aí você vai entender por que eu estou falando sobre espiritualidade. Se você não assistiu essa aula lá, tá lá, diferença entre, os mecanismos de defesa do alcoolista. Vai lá ouvir, tem lá.
lá no nosso canal aqui atrás, aqui lá nos vídeos você vai ouvir. Os mecanismos de defesa são exatamente os contrapontos entre defender aquilo que é indefensável, mas para ele vai dizer o seguinte, não, a esposa fala, mas você bebeu hoje, você encheu a cara, não, eu só tomei um negocinho, foi só uma dosezinha, foi só um biricuticozinho, foi só uma cachaçinha. Ele diminui, ele minimiza o problema. O outro vai falar, não, mas pô, cara, você tá bebendo, o marido fala pra esposa fala pro marido, pô, você de novo tá bebendo? Aí ele vai falar, não, mas eu bebo por tua causa, porque você enche tanto o meu saco que eu não consigo nem chegar em casa. E você já começa a encher meu saco antes, por isso que eu bebo. Ele projeta. Ele minimiza, quando ele diz que bebeu foi só um pouquinho. Ele projeta o problema em você, porque ele bebe por tua causa, porque você enche o saco dele. Você fala, pô, mas você bebeu de novo. Ele não é... Olha só, deixa eu te falar uma coisa, antes de você falar sobre essa questão. Eu estava vindo do trabalho hoje, um acidente terrível na estrada, você não tem noção. Ele está desfocalizando. Ele não vai entrar nesse assunto contigo, ele não vai debater esse assunto, ele vai desfocalizar. São mecanismos de defesa. E por que eles fazem isso? Porque ele está perdendo a espiritualidade, ele está perdendo a fé. E ele vai começar a defender a única coisa na qual ele acredita, porque é palpável. Por que ele acredita? Porque o álcool traz resultados reais para ele. Se ele está com dor de dente, ele faz o quê? Toma uma. Se ele está com dor no fígado, ele faz o quê? Toma uma. Se ele está com frio, ele faz o quê? Toma uma. Se ele está com calor, ele faz o quê? Toma uma. Se ele está chateado, ele faz o quê? Toma uma. Então, a vida dele vai girando em torno, ele vai perdendo a espiritualidade, a crença naquilo que é possível ser feito, porque assim, se está com frio, tem que fazer o quê? Se aquecer. Não é isso? Se está com calor, tem o quê? Se refrigerar. Se você está chateado, você tem que resolver o problema. Se você está frustrado, tem que resolver a frustração. Mas a vida vai perdendo esse sentido e ele vai canalizando todas essas outras situações na bebida. A bebida é um cenário. Eu já falei também sobre isso lá atrás. É muito interessante quando você vai pegar, por exemplo, a sua visão de entrar num lugar que tem bebida é diferente da visão de um alcoolista. Você entra, por exemplo, em um bar e você vai ver lá todas aquelas bebidas lá expostas. Você vai falar, e ali tem uma cachaça velho barreiro, tem uma cachaça não sei o que, tem uma cachaça de Minas, tem uma cachaça branca, tem uma cachaça amarela, tem uma cachaça com bicho dentro, tem uma cachaça que tem um vidro bonito, tem uma cachaça que tem um vidro feio. Você vai identificar dessa forma. Sabe como que um alcoolista identifica? Aquela cachaça ali, ela é excelente para tratar do fígado. Ele está dentro de um shopping. Aquela cachaça ali, ela é boa para dor de dente. Aquela cachaça ali é boa para levantar a moral. Aquela cachaça ali devolve a libido. Eu fico, pô, como é que eu fico quando eu tomo um conhaque? Eu fico agitado, a mulher sofre. Fala isso. Então, é diferente a forma como você avalia o álcool e como o alcoolista avalia o álcool. E aí, todo o conceito de espiritualidade, de crença, ele vai canalizando justamente para a visão do álcool. E como devolve isso para ele? Como é que a gente consegue devolver a crença para ele? E aí, esse é o grande desafio da família ou dos profissionais que atuam nessa área. Eu estou falando aqui, talvez esse vídeo, essa aula esteja alcançando pessoas da área de saúde, da saúde mental, assistente social que atua demais nesse cenário, principalmente quem trabalha na alta complexidade, que trabalha nas pontas, nos CRAs. CRAs é Centro de Referência da Assistência Social, trabalha dentro da comunidade, onde as primeiras demandas chegam até nela. Ela não tem a mínima noção, às vezes, porque a formação não dá isso a ela. Eu estou falando isso porque eu sei. Eu sou historiador de formação e pesquisador. Atuei anos dentro da minha área. Eu atuei como gestor de políticas públicas de prevenção e intervenção ao uso do álcool e outras drogas aqui no meu município. Eu implementei inúmeras políticas de prevenção dentro do meu município. Então, hoje, eu posso dizer de carteirinha, eu sei quais são os gargalos que acontecem no seu município. Eu sei que um assistente social sofre para poder entender como que funciona encaminhamento para dependentes químicos, para usuário de álcool, porque está tudo ligado. Quer ver um exemplo? Violência doméstica, está ligado o quê? Normalmente o álcool. Acidente de trânsito, morte causada por acidente de trânsito, está ligado diretamente ao álcool. Violência urbana,
acidentes em praias, por exemplo, em alta temporada. Eu moro numa cidade litorânea, eu moro em Cabo Frio. Aqui nós temos, quando chega a alta temporada aqui, que a praia fica lotada, muitas pessoas morrem afogadas porque estavam alcoolizadas e não conhecem o mar e vai tentar mergulhar e cai numa vala e morre afogada. São inúmeros os casos de alcoolismo que levam as pessoas aos extremos. E eu conheço exatamente todo esse cenário. Eu conheço assistente social que trabalha no CRAS, eu conheço um psicólogo que vai atender uma família que tem um problema de alcoolismo na sua casa, eu conheço a questão da saúde mental, eu conheço as comunidades terapêuticas que atuam diretamente nesse cenário, juntamente com as igrejas evangélicas ou católicas. Eu conheço todas as ações, os projetos de cunho ambulatoriais que atuam dentro das igrejas. Eu conheço todo esse cenário. Então eu estou falando por uma diversidade de pessoas aqui. E principalmente eu conheço a família. Eu conheço você. Talvez eu esteja falando com uma família aqui, com uma esposa, uma mãe que está sofrendo. Eu sei o que eu estou falando. Então, eu queria incentivar você a pensar nessa possibilidade. O primeiro passo para a gente pensar numa recuperação, num tratamento adequado, é pensar em retomar a espiritualidade. Mas para ele retomar a espiritualidade dele, você precisa retomar a sua crença, acreditar que é possível. Tá bom? Eu queria te pedir uma coisa. Ficou dúvidas? Eu espero que tenha ficado inúmeras dúvidas. Centenas de milhares de dúvidas. Escreve aqui no meu canal, né? Se inscreve aqui no meu canal e escreva aqui o comentário do que você achou desse tema e qual é o ponto que você prefere ouvir e qual foi as dúvidas que ficaram para poder eu te responder. Eu vou ter o maior prazer de fazer isso. Compartilhe esse vídeo com quem você conhece. Compartilhe esse vídeo aí para a gente poder fazer um trabalho bacana. E tem muitas pessoas precisando ouvir isso, tá bom? Olha, obrigado. Acompanha a gente no Instagram lá, segue a gente no Instagram, no Facebook, tá ok? Obrigado por tudo e até a próxima. Um abraço.